Você não precisa pedir demissão e largar tudo para começar um novo caminho dentro da área da comunicação. Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Nesse canal eu ensino você, mulher da área da comunicação, a construir uma vida com mais liberdade, autonomia, flexibilidade de horário e uma remuneração melhor, trabalhando nos bastidores dos influenciadores. Sim, mulher, você está no lugar certo. Se você tem medo de pedir demissão e se jogar, porque eu entendo completamente essa sensação. Eu comecei a trabalhar nos bastidores dos influenciadores como assessora de influenciadores em 2016. Eu estava insatisfeita com o meu trabalho, talvez você esteja vivendo a mesma situação que eu, mas eu estava num trabalho que eu até tinha futuro, até tinha uma carreira, mas eu ia demorar anos, tipo 10, 15 anos de carreira dentro daquela empresa para conseguir ter uma vida melhor, para conseguir ganhar melhor, né? Uma vida melhor muito relacionada a dinheiro, mas também a um ponto muito importante. Eu olhava para minha chefe, para a chefe da minha chefe, e eu via aquela vida, que era uma vida dedicada 1001% à empresa. Eu trabalhava na afiliada da Globo de Santa Catarina, né? Que era a RBS na época. E ela se dedicava muito à empresa e não tinha tempo para família, não tinha tempo para viajar, não tinha tempo para si, não tinha nenhuma flexibilidade de horário, tava todo dia lá, ela nem batia ponta, né? Tem uma regalia de não bater ponto, mas não mudava nada, porque simplesmente ela tinha que estar lá igual todo mundo, ou muito pior do que todo mundo, inclusive. E eu não me via naquele lugar. Era final de 2015, eu olhava e pensava, cara, essa vai ser a minha carreira? Eu não quero isso pra mim. Até que eu encontrei no Natal, lá em Cachoeirinha, na região metropolitana do Rio Grande, de Porto Alegre, porque minha família é gaúcha, uma influenciadora, e essa influenciadora estava com questões com a assessora dela, eu ajudei ela com algumas coisinhas, depois passaram uns dias, coincidentemente a gente cruzou em Florianópolis, aí já era em Florianópolis, né, eu morava em Florianópolis, mas eu estava em Cachoeirinha, ela também, enfim. E daí a gente se encontrou, e daí surgiu a ideia, e eu me tornei assessora dessa influenciadora. E essa influenciadora em questão é a Tatá Staniek, a Tatá do Pod Delas, enfim, que hoje tem milhões de seguidores, mas eu comecei com ela lá atrás, lá em 2016, quando tudo ainda era mato, né? A gente costuma brincar. E aí só que, né, eu tinha um trabalho, eu tinha medo, eu tinha receio, e se não desse certo? Eu naquele estágio, eu tava muito desesperada por um novo caminho, na verdade era essa. Eu só queria algo novo que eu pudesse arriscar, me jogar e viver algo diferente. Eu tava muito triste, eu ia trabalho chorando, eu voltava do trabalho chorando, eu realmente tava vivendo um período muito difícil. Mas ainda assim, mesmo nessa situação, tinha um fundinho, bem fundinho em mim, que dizia, Maria, e se der tudo errado? Maria, e se der tudo errado? Então, eu também tinha medo. Talvez a sua situação até seja um trabalho ok, um trabalho que você gosta, que é bom de fazer, mas que você não vê futuro, que você não vê o seu futuro, que não é a ponte para a realização dos seus sonhos, que você vê que eu não vou conseguir conquistar autonomia e flexibilidade aqui para poder ter mais tempo com a minha família, para que um dia, quando eu tiver filhos, eu poder estar mais perto dos meus filhos, eu poder ter mais tempo para mim, eu poder ter mais tempo com a minha família, eu poder viajar sempre que eu quiser. Eu não vou ganhar o suficiente para conseguir ter o apartamento que eu quero, a casa que eu quero, o carro que eu quero, as viagens que eu quero, para poder dar condição para os meus filhos quando eu tiver. É até ok, mas dava para ser melhor. Esse ok é o pior de todos, né, gente? O pior, quando é horrível, tu pensa, meu Deus, eu quero sair daqui agora. Mas quando é ok, tu fica empurrando, empurrando, porque é ok. Só que vale a pena ter uma vida ok? A gente só tem uma. Vale a pena, né, ter uma vida ok? Cara, o ok é péssimo, porque aí, meu Deus, a gente fica ali por horas, né, não é quem dera, mas por anos empurrando aquilo com a barriga, né? Então, dá ainda mais medo de abandonar o barco, daquele barco ok. Porque um barco que está afundando, ou um mequetrefe, é um pouco mais fácil, né? Mas eu não abandonei o barco. Em janeiro de 2016, eu me tornei assessora da Tatá, começamos a trabalhar juntos. Ela morava em São Paulo, eu morava em Florianópolis, eu tinha o meu CLT, trabalhava uma condenada no meu CLT e comecei com a Tatá. Até que, em maio, em abril para maio, por ali de 2016, eu pedi demissão
e comecei a trabalhar em tempo integral como assessora de influenciadores. Eu tive meu tempo, eu tinha projetos para entregar, eu queria pegar minha rescisão, né, do CLT para poder ter um dinheiro guardado. Então, eu dei o meu tempo, eu escolhi o meu caminho, eu escolhi que esse era o melhor caminho para mim. E aí eu tô falando tudo isso para te dizer o seguinte: às vezes você tá achando que para você começar a construir a sua vida com mais liberdade, autonomia, você começar a construir uma carreira que você vai ganhar melhor, muito melhor, você vai precisar largar tudo. Você vai precisar abandonar a sua empresa e meter o LOX. E além de meter o LOX, ter que investir uma puta grana para começar em uma coisa diferente, né? Pegar lá 15 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil reais para abrir uma franquia, sei lá, para você poder sair, não sei o que passa na sua cabeça, mas para você começar a trabalhar como assessora de influenciadores, você já tem tudo que você precisa. Se você está me assistindo, você já tem tudo que você precisa. O celular ou um computador e uma conexão de internet. E aí, tecnicamente falando, né, falta mais uma coisa que talvez você esteja buscando aqui nesse vídeo, que é coragem. Coragem de apostar em você. Coragem de acreditar que você merece. Coragem para enfrentar os seus medos, bater no peito e falar: eu mereço e eu vou fazer isso acontecer. Eu vou sair da zona de conforto porque eu mereço uma vida melhor. E naquele momento em que eu tava fazendo isso, cara, a coisa que eu pensava era: eu tenho medo pra caramba, não é não, não é pouco. E se der errado? E se eu falhar? E se todo mundo souber que eu falhei, eu vou ter que olhar pra cara dos meus pais e dizer: deu errado, voltando pra casa? Né? Nem tava saindo de casa naquele momento, mas tô voltando pro emprego, pra aquele tradicional que você disse que eu tinha que continuar, olhar pra cara do meu namorado, olhar pra cara do meu marido, olhar pra cara dos meus amigos e assumir que deu errado, ter que voltar para um CLT, ficar sem grana. Não, nada desses cenários horríveis, né? Eles necessariamente iam acontecer, eles iam coexistir, até porque eu não ia pedir demissão. E aí que virou uma chave para mim. Se eu testar isso aqui, inclusive, sem contar para ninguém, né? Naquele momento eu contei para os meus pais, contei para o meu namorado, mas eu poderia não ter contado para ninguém. Eu vou começar isso aqui. Vamos testar. Tem muitas alunas que começam sem contar para ninguém. Vamos começar. E aí, quando der certo, a gente conta. Né? Por quê? Porque você pode fazer. Deixa eu te explicar uma coisa. O trabalho da assessora de influenciadores é conectar o influenciador que ela assessora com as marcas e fechar as publicidades. Então a nossa rotina, basicamente, é trocar o WhatsApp, trocar e-mail com as marcas e com os influenciadores. Então você tem aqui ó, o seu computadorzinho, pá, na sua mão, pega ele, qualquer um, pega o seu celular e começa a fazer isso. Manda direct para o primeiro influenciador que você quer assessorar e inicia. E claro, né? Cruza essa barreira. Mas o mais importante que você tem que saber é: você não precisa ter um horário inteiro de expediente ali à sua disposição para fazer isso acontecer. Você pode muito bem fazer isso acontecer no horário do seu intervalo, depois do trabalho, no fim de semana. Então vai aos pouquinhos, dando um passo de cada vez, porque aí você vai conseguir ir desbloqueando esses anseios e desbloqueando esses medos. A rotina da assessora de influenciadores é a seguinte: como a gente é responsável por conectar o influenciador com as marcas, a gente precisa estar em contato com marcas e com os nossos influenciadores todos os dias, né? Ali diariamente. E aí a gente tem lá, o influenciador vai ter lá na bio do Instagram um e-mail e um WhatsApp. Esse e-mail e WhatsApp são da assessora. Da assessora desse influenciador, né? Você vai fazer ali um e-mail, um WhatsAppzinho para esse influenciador, e aí todas as propostas de trabalho, os orçamentos que chegarem, você vai responder e você vai negociar. Ponto. Então, para isso, você precisa ter conexão de internet, celular ou computador, combinado? Então, esse é o principal, essa é a sua primeira coisa que você tem que fazer no dia. Depois disso, você vai fazer prospecção. O que é prospecção? É divulgar o nome do influenciador para o mercado. É entrar em contato com as marcas via direct, via LinkedIn, via e-mail, para falar do seu influenciador, para vender o seu influenciador, para mostrar os diferenciais desse influenciador, para que as marcas passem a conhecer ele. Então essa é a segunda coisa que você tem que fazer, que é o quê? Celular, computador, conexão de internet. Terceira coisa que você tem que fazer no seu dia a dia: fechou um trabalho, negociou. Agora você precisa auxiliar o influenciador a entregar. O que isso significa? Que você não precisa estar com ele, tá? A primeira coisa. O cliente vai mandar um briefing,
que são tópicos ali do que precisa ser feito nessa entrega. Você vai ler, vai ver se tá tudo certo, se você compreendeu, vai tirar algumas dúvidas com a marca, compreendeu, tá tudo certo, passa para o influenciador. O influenciador vai ler, vai fazer um roteiro, vai gravar o vídeo, vai editar, vai te mandar, você vai aprovar com a marca aprovou ou reprovou, ah não, edita aqui, mexe aqui. Ah tá, pega as informações com a marca, passa para o influenciador edita aqui, passa aqui, fez, passa para a marca aprovou, precisa ir pro ar, terça-feira, 8 horas da noite. Influenciador, terça-feira, 8 horas da noite é para postar, beleza. Viu se ele postou, se o link tá certo, se a legenda tá certa, tá aprovado. Finalizou, pega lá os prints dessa postagem, né, dos analytics do Instagram, envia para a marca, aguarda o pagamento e check. Você entendeu que tudo isso pode ser feito da sua casa, do seu celular, do seu horário de expediente, fora do seu horário de expediente? Justamente por isso que dá para você equilibrar. Você não precisa pedir demissão para começar. Sacaram? Sacou? O que você está esperando, mulher? Para esse emprego mais ou menos, essa carreira mais ou menos, tá ok, mas nossa, dava para melhorar, ou tá horrível, nossa, preciso melhorar. O que você está esperando? Aqui no meu canal eu te ensino tudo o que você precisa saber para começar a trabalhar como assessora de influenciadores. Lá no Instagram também, tá? @mariapetri, lá no Instagram, que eu ensino tudo para você. Me acompanha por lá, que vai ser um prazer te trazer pro lado de cá, pro lado das assessoras de influenciadores. E não deixa, de comentar aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal, o que você quer aprender sobre assessoria, que eu respondo todo mundo, eu leio todo mundo, eu gravo vídeos especialmente para quem comenta, tá bom? Então deixa aí nos comentários que eu quero saber quais são as coisas que você quer aprender. Um beijo e até o próximo vídeo.